tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo de hoje, que vai ser sobre perturbações ambientais e o ressurgimento de zoonoses. Com enfoque, é claro, né, na Covid-2019, mas também em outras zoonoses. E só para relembrar, as zoonoses são aquelas doenças infecciosas capazes de serem naturalmente transmitidas entre os animais e os seres humanos. Bom, não é novidade para ninguém que a gente está vivendo uma pandemia sem precedentes na história, não é mesmo? E quem diria que começou por um vírus. E o que muita gente não sabe é que ela é uma zoonose que muito provavelmente iniciou com o consumo de um morcego ou de um pangolim lá na China, né? Então, bem longe daqui do Brasil, mas que com toda essa globalização rapidamente chegou não só ao Brasil, mas em todos os locais do mundo. Então, não é novidade, gente, que as zoonoses, de uma forma geral, elas estão cada vez mais próximas da gente, né? E é sobre exatamente isso que a gente vai falar no bate-papo de hoje. Então, a gente vai discutir um pouco com diversos professores como que as zoonoses elas estão cada vez mais próximas da gente devido à nossa interferência. Então, para conversar com a gente hoje, nós temos um time de professores de ecologia, tá, da área de ecologia do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, estão aqui presentes a professora Larissa Rocha, a professora Daniela Talora, o professor Ricardo Bovendorf e o professor José Carlos Morante Filho. Todos eles são colegas, assim como eu, né? Esqueci de me apresentar, eu sou a Maíra Benchimol, e nós trabalhamos no Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação. O nosso interesse, além da gente dar aula, né, a gente também faz pesquisa e com interesse de verificar, de estudar como que as interferências humanas, como as atividades humanas, como, por exemplo, o desmatamento, afeta a persistência de diferentes grupos da biodiversidade, incluindo a fauna e a flora. Tá certo? Então, vamos começar com esse bate-papo sobre essas perturbações e o ressurgimento das zoonoses. Larissa, vamos começar contigo, né? A Lari, ela realiza pesquisas com a flora aqui na região da Mata Atlântica e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre a origem do vírus, né? Da Covid-2019. Então, Lari, como que os pesquisadores sabem que ele não foi um vírus criado em laboratório? Bom, bem-vindo a todos, né, ao nosso simpósio. Respondendo à pergunta da professora Maíra, desde o início dessa pandemia, vem se discutindo a origem do coronavírus, do novo coronavírus, né? E a pergunta que mais paira no ar é se ele teria origem no laboratório ou de forma natural. Então, os pesquisadores vêm trabalhando desde o começo para poder obter informações básicas sobre o coronavírus. Devido a esse trabalho árduo, várias pesquisas já foram publicadas mostrando sobre a origem do coronavírus, né? Em especial, tem um artigo agora que saiu em meados de março, mostrando, né, de forma irrefutável, baseado em evidências científicas, de que o coronavírus não foi criado em laboratório. Então, essas evidências são algumas evidências, né? A primeira dela é que o sequenciamento do genoma do Covid-19, que já é conhecido, ele foi comparado com outros vírus já catalogados, já existentes, e aí, com essa comparação, pôde-se perceber que o Covid-19 ele é similar a alguns vírus que já afetam morcegos e pangolins. Então, né, essa semelhança prova que existe um possível ancestral comum na natureza entre esses vírus. A outra evidência disso foi dado pelas análises bioquímicas, né, que mostram que o Covid-19 ele tem uma parte que é só dele, bem exclusiva, que é responsável exatamente pela ligação do vírus com a célula humana. E essa ligação ela não ocorre de modo perfeito, apesar de ser bem eficiente, ela não é perfeita. Então isso é uma outra evidência de que não foi feito em laboratório. Se tivesse sido, essa ligação seria perfeita, já que seria baseado em sequenciamento genético já conhecido para poder desenvolvê-la. Né? E uma outra evidência também que levou esses pesquisadores a descartar essa probabilidade de que o Covid teria sido feito em laboratório e até mesmo solto por acidente ou propositalmente, é o fato de que essas mutações específicas do Covid-19, elas são improváveis de ocorrer na passagem de células
in vitro, que são a forma como os vírus são cultivados em laboratório. Então, todas essas evidências levou à certeza de que o Covid-19 ele é realmente natural e gerado, né, por processos de mutação e seleção natural. Exatamente. Então, não existe dúvidas, né? É para deixar bem claro. E, Larissa, por que é tão importante a gente saber a origem do Covid-19? Bom, primeiro porque conhecer a origem do Covid-19, ela vai permitir, vai ajudar a gente a criar formas mais eficazes de combate ao vírus, né? E, além disso, também existe uma probabilidade cada vez maior de que a gente sofra uma nova pandemia devido ao nosso modo de vida atual, que a gente vem causando muitos desequilíbrios naturais, né? Como a queimada, desmatamentos, a caça, mudanças climáticas. Então, é importante a gente conhecer vírus que têm essa capacidade de causar novas epidemias e pandemias para a gente poder realmente combater de forma mais eficaz. Além disso, é importante também se conhecer a origem para evitar as teorias de conspiração, como ocorreu, por exemplo, no caso do Covid-19, né, onde foram divulgados diversos textos na internet, inclusive, né, principalmente em redes sociais, inclusive usando o nome de pesquisadores renomados, como o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, para poder dar mais peso a essas afirmações de que o Covid teria sido feito em laboratório. Inclusive, tem pessoas afirmando, sem embasamento nenhum, que foi criado em laboratório, acusando principalmente a China e o Instituto de Virologia de Wuhan como causador do Covid-19, né? Mas o Instituto de Virologia de Wuhan, ele realmente faz pesquisas com coronavírus de morcego, mas eles seguem todos os protocolos de segurança, assim como outros laboratórios que trabalham com vírus e bactérias são obrigados a seguir. E ele tem um nível mais alto de segurança, que é o nível 4. Então, pesquisas lá são já conhecidas internacionalmente por parcerias e por trabalhos que vêm sido divulgados. E também não é de se estranhar esse interesse da China em estudar coronavírus, já que esses pesquisas podem trazer resultados importantes para o combate dessas viroses, né? E a China ainda passou por uma pandemia causada por coronavírus, que foi o SARS, recentemente, em 2002, 2003. A diretora do Instituto de Virologia de Wuhan comprovou, né, que o Instituto em si não tem nada a ver com a origem do vírus, porque ela publicou um artigo, né, falando um pouco mais sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo com morcegos de diversas espécies, estudando o coronavírus na China e em outros países, e publicando artigos em revistas renomadas, como de 2018, 2019. E, além disso, ela fez o sequenciamento genético fez a comparação do sequenciamento genético do coronavírus com os vírus amostrados nos morcegos do laboratório deles e viu que não coincidia, né? Então, isso provou, mais uma vez, que o Wuhan não tem nada a ver, né? O Instituto não tem nada a ver com a origem do coronavírus. E outros pesquisadores também já vêm publicando artigos mostrando exatamente isso, que o Covid-19 não tem relação com nenhum outro vírus já visto em laboratório, né? E usando para isso embasamento científico, como o genoma, o teste de anticorpo, a probabilidade de ocorrer em laboratório. Então, né, tudo isso ressalta a importância de não se fazer acusações sem embasamentos, né, que pode tirar o foco do que realmente importa, que é o combate do coronavírus. Então, gente, por favor, né, evitem aí divulgar essas notícias que têm origem completamente duvidosas, porque isso pode causar ainda mais tensão nesse momento que já é difícil para todo mundo, né? Então, esse assunto das fake news vai ser abordado mais a fundo nesse mesmo simpósio por outro professor, Leandro Loguésio. Então, quem tiver interesse, aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada, Larissa. Eu acho que é super importante a gente destacar, né, essa necessidade de se buscar fontes confiáveis. E fontes confiáveis a gente sabe que vem da ciência, né? Então, vamos sempre procurar fontes com pesquisadores, com pessoas que trabalham com o assunto, para a gente poder ter uma maior confiabilidade e passar para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Vamos agora começar com a professora Daniela Talora, que também trabalha com a flora aqui na nossa região da Mata Atlântica. E, Dani, explica para a gente como que se imagina que pode ter ocorrido a transferência do Covid-19 para o ser humano.
Bom, gente, primeiro bem-vindos ao evento, ao nosso simpósio sobre Covid-19. Estou bem satisfeita de estar aqui com vocês falando sobre isso. A professora Larissa já deu algumas pistas para a gente, né, da origem do Covid-19, quando ela diz que os morcegos têm alguns tipos de Covid bem semelhantes ao do ser humano. O Covid provável de ter originado o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, nos morcegos ele tem 97,5% de semelhança genética com o que foi encontrado no ser humano. Agora, para que ocorresse a transferência dessa zoonose do morcego para o ser humano, tem que ter algumas etapas no meio. Então, do morcego, provavelmente não aconteceu diretamente. Então, o morcego deve ter tido um hospedeiro intermediário e esse hospedeiro intermediário que passou para o ser humano. Uma coisa interessante é que é muito difícil, em condições naturais, a gente ter um salto rápido entre espécies, passar por 3 espécies e disseminar na espécie humana. Em geral, uma doença, quando ela é disseminada, ela passa por estágios. Então, ela começa num reservatório, por exemplo, o morcego, aí do morcego passa para algumas outras espécies, o ser humano tem contato com essas espécies e com o morcego, às vezes, né? Passa eventualmente para o ser humano, mas continua ainda dessas espécies para o ser humano e só depois passa de ser humano para ser humano. O fato de a gente ter os mercados úmidos na China, que são mercados onde se encontram animais para abate, animais silvestres, animais raros, animais exóticos, além de outras comidas, né? São mercados que vendem de tudo. Vendem hortaliças, vendem cereais. O fato de a gente ter um monte de animal junto, confinado, em condições precárias, muitas vezes na mesma gaiola mais de uma espécie, ou uma gaiola em cima da outra, a imunidade desses animais fica abalada porque eles estão confinados, eles estão eventualmente recebendo maus tratos, se alimentando mal, tomando pouca água. Isso tudo faz com que as doenças se propaguem rapidamente pelo animal e ele exude. Todos os fluidos do animal vão acabar contendo amostras de uma doença, amostras do que ele tiver lá de zoonose. Então, é bem provável que o confinamento do pangolim ou de alguma cobra ou de algum outro animal, mas pode ser tartaruga também, foi inventada a hipótese, junto com o morcego, nesses mercados de Wuhan, e o contato do ser humano com essas secreções, trouxe para o ser humano um trampolim rápido, em coisa de semanas, essa doença. O que não foi muito bem explicado a princípio é como que do ser humano passou para outro ser humano, porque isso não é uma coisa tão esperada e tão fácil. Então, é provável que os primeiros seres humanos infectados, em algum deles, tenha sido ocorrido alguma modificação, uma mutação no vírus que foi selecionado de maneira positiva, que propiciou que esse vírus passasse, então, de humano para humano. É bem provável que isso tenha acontecido mesmo, porque, veja, o vírus que a gente encontra no ser humano não é 100% igual ao do morcego, é 97,5%, mais ou menos, 97%, 98% de semelhança. Então, existe uma diferença, essa diferença deve ter ocorrido na transmissão para o ser humano ou na passagem do ser humano para outro ser humano em algum desse momento, bem no início da propagação da doença. Entendi. Dani, você comentou sobre esses wet markets, né, que são os mercados vivos e onde a gente sabe que se comercializa animais vivos. Por que a China ela tem tantos desses mercados? Você sabe nos dizer? Bom, Maíra, na verdade, isso começa com um problema de tradição, né? A gente vive de tradições. A gente tem que lembrar que a China, até o final da década de 70, era extremamente pobre, não tinha acesso à energia elétrica, mais de 90% da população. E esses mercados eram os mercados onde se trocavam mercadorias, onde se compravam as coisas. Se a gente for... A gente está no Nordeste, Norte, interior, a gente tem mercados desse tipo. Não iguais aos da China, porque a gente não costuma comercializar animais silvestres tão abertamente, embora a gente também tenha comércio deles como tráfico, né? E a gente não usa tanto na alimentação, embora a gente saiba que na nossa região também se come muito animal silvestre, né? Mas lá na China, tradicionalmente, é esse o mercado que consegue a sua comida. Então, se não tem energia elétrica, não tem geladeira. Então, melhorou, hoje tem energia elétrica, mas geladeira. Então, você compra o animal ou recém-abatido, ou o animal vivo para levar para casa, para abater em casa no momento oportuno para você consumir e fazer produtos que durem mais, né? Então, a origem desses mercados, essa origem é milenar, né?
desde sempre teve. Só que muitos países não têm mais. No nosso país a gente tem, em muitas regiões, outras regiões não tem mais, mas na China continua tendo, e é um lugar onde a alimentação ainda tem um preço mais acessível. Tem o hábito do cara ir lá nessa feira, nesses wet markets, para trocar produtos, para comprar produtos mais baratos e também para ele ter o contato com as pessoas, que isso é muito comum. Você tira o atravessador da jogada. A gente gosta de comprar produtos numa feira de orgânico, por exemplo. É mais ou menos isso. Eles vão lá para comprar verdura também. Mas não são todos os mercados úmidos, mas alguns também têm esses animais, mesmo os proibidos, porque, veja, o pangolim não é um animal liberado para ser consumido, nem para ser vendido, mas ele estava lá. Então, a China, ela teve uma regulamentação na década de 90 para a produção de animais em cativeiro, animais silvestres, né? Então, tem pavão, tem veado, tem cobra, tem um monte de coisa que é produzida para abate, para comida mesmo, né? Mas não é só isso, também tem o tráfico, também tem o comércio, porque esses produtos são considerados iguarias, não é a população toda que come. Os produtos são caros. Tem uma outra questão também, que como a população não tem acesso à medicina tradicional pelo preço, também não tinha, pelo menos há 20, 30 anos atrás, há uma tradição muito mais forte na medicina chinesa de uso de produtos naturais, tanto ervas, né, em geral, como produtos de origem animal. Então, também tem um mercado baseado em animais silvestres desses produtos, como a gente vê a história da cartilagem do tubarão, que é muito comum, tem até no nosso país sendo vendida, mas na China é mais comum do que aqui. Então, são coisas, junta a tradição com a falta de dinheiro para aquisição. Teve um movimento na China, na década de 90 e início de 2000, para tentar trocar esses mercados pelos mercados secos, que são os mercados ocidentais, né? Os mercados que a gente está mais acostumado aqui, tipo as grandes redes. Mas não houve uma boa aceitação da população. Então, convivem mercados secos com os mercados úmidos até hoje, na China, e a população mais simples, ela tende a procurar mais os mercados úmidos, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso preconceito, né? A China está revendo tudo isso. Regulamentar esses mercados é fundamental, porque outras doenças já se originaram, provavelmente, não é certeza também, mas desses mercados, das condições precárias que os animais são mantidos. Mas é uma indústria que fatura 73 bilhões de dólares anuais. Isso foi um levantamento de 2017. E existem hoje na China mais de 20 mil fazendas que autorizadas, só das autorizadas, imagina aquelas que são ilegais, né? Na produção desses animais selvagens. Então não é uma coisa simples ou direta, requer regulamentação, eu acho. Muito interessante, Dani, obrigada. E eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que vários animais, como os morcegos e muitos outros, eles são reservatórios para vírus potencialmente ruins para nós, seres humanos, e o Covid-19 não é uma exceção, né? Mas antes que a gente pense que a gente tem que fazer o quê? Exterminar os bichos, pois eles é que vão trazer doenças para a gente, o que nós temos que fazer é justamente ao contrário, né? A gente precisa cada vez mais respeitar o hábitat desses animais. Isso por quê? Porque as pandemias que são originárias das zoonoses, elas nada mais são do que um reflexo dessas intervenções que nós, seres humanos, estamos fazendo com o ambiente natural deles. Né? Então, no anseio da gente expandir a nossa população, né, a gente está o quê? Invadindo o território alheio e, consequentemente, trazendo os problemas de lá. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre essas zoonoses com o professor Ricardo Bovendorf, que trabalha com pequenos mamíferos, está aqui também no LEAC. E, Ricardo, explica para a gente, as zoonoses elas estão ligadas somente ao consumo de animais silvestres ou não? Oi, Maíra. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Não, a resposta é não, né? Não, as doenças elas não são transmissíveis somente pela alimentação, pela carne, né? Da alimentação desses animais silvestres. A gente pode adquirir essas zoonoses por diversos outros meios, né? E essas zoonoses elas já são conhecidas há bastante tempo dos humanos, né? Da raça humana. E, assim, eu acho que uma das mais emblemáticas que a gente conhece, que a gente pode começar esse papo, é a AIDS, né? O HIV, o vírus do HIV. Interessante que esse vírus do HIV ele foi transmitido para o humano através do contato, como falou, né, a Daniela e na sua fala, não só com as excretas, né,
essa questão de você estar em contato com os dejetos dos animais, mas também com a manipulação e muitas vezes com o sangue. Então, o vírus do HIV, a AIDS, ela foi transmitida a primeira vez, né? Há essa teoria que foi provavelmente pelo contato com o sangue de macacos que viviam na África. E daí da África se espalhou para o mundo inteiro, né? E depois, hoje em dia, a gente sabe que ela é transmissível principalmente pelo ato sexual. Mas temos diversos outros vírus aí, como o Ebola também foi super importante. É um vírus que também veio da África e ele veio também somente pelo contato com essas excretas dos morcegos. E tivemos vários picos. É que aqui na América do Sul a gente não escuta muito, mas o primeiro pico foi em 1976. Depois teve um grande pico desde 95 a 2013. O Ebola foi muito importante. E a última foi em 2014, que aí eu acho que todo mundo já escutou na crise do Ebola, né, em 2014. Então, esse foi o contato com o ser humano, com as excretas desse animal, no caso aqui, com as excretas do morcego. Mas temos várias outras. A gente tem outras, inclusive, que são Covids, né? Não é a Covid-19, que a Covid-2, que é nomeada hoje como Covid-19, mas a gripe aviária é uma Covid, e ela surgiu na Itália em 1990. E somente em 2002 que ela teve uma importância zoonótica, né, de zoonose para o ser humano. Isso é muito interessante. Temos uma outra Covid, que eu acho que também é importante ressaltar, que é a gripe suína, o H1N1, também muito importante. Em 2009 foi o ápice, principalmente aqui na América do Sul, né, e em algumas regiões do globo. Então, são zoonoses, são vírus muito importantes. A primeira que eu falei, gripe aviária, estava associada às aves, principalmente. E a segunda, né, a H1N1, a gripe suína, estava associada aos porcos, né, a criação dos porcos, principalmente. Atingiu bastante os rebanhos dos Estados Unidos, principalmente a gripe suína. E aí nós temos as velhas conhecidas nossas brasileiras, não são todas brasileiras, né, mas a gente já convive com ela há bastante tempo, que é a febre amarela, que a gente teve aí o último surto, né, de 2015 a 2017, onde dizimou populações de primatas, de macacos, em toda a Mata Atlântica, né? Ela tem uma importância muito grande zoonótica. A gente convive com ela desde as grandes navegações. Ela foi trazida da África também pelas grandes navegações em 1685. E os hospedeiros são os macacos, os primatas, os pequenos mamíferos e as aves. Só que aí, para a gente contrair febre amarela, a gente não come o animal, né? A gente não come o macaco ou o pequeno mamífero. É transmitido pelo nosso querido amigo que todos conhecemos e combatemos diariamente, que é o Aedes aegypti, né? O mosquito. Isso é muito importante. Então, o mosquito transmite esse vírus tão maléfico para o ser humano. E podemos também inserir dentro do mesmo Aedes aegypti, né, o Zika vírus, que foi super importante também em 2015. Também é um vírus proveniente da África e teve o seu primeiro surto em 1947 e depois em 2015 nós tivemos muito problema, o Zika vírus com encefalia infantil, né, com as mães grávidas. E esse vírus também, ele hospeda, né, os primatas, os pequenos mamíferos e as aves. Na verdade, esses animais são hospedeiros desse vírus, né? E também, junto com esses Zika vírus, nós temos a dengue, também super importante, né? Também, os hospedeiros são os primatas, os pequenos mamíferos, as aves. Veio do Egito, outro vírus africano, veio do Egito nas grandes navegações e é transmitido pelo Aedes, que combatemos todos os dias aqui. E por último, né? Fechando esse ciclo aí do Aedes aegypti, nós temos o chikungunya, que também é um vírus proveniente da África, hospeda primatas, pequenos mamíferos e aves também, e teve seu grande pico de importância, né? Se tornou uma zoonose em 2014, principalmente aqui na América do Sul. Caramba, Ricardo, haja zoonose. Meu Deus.
Mas olha, isso é verdade. Eu li um estudo que foi publicado em 2014 que mostrou, gente, que aproximadamente 75% das doenças infecciosas emergentes, elas são zoonoses que resultam de vários fatores antrópicos, né? E também fatores genéticos, ecológicos, socioeconômicos e climáticos. Mas você vê, né? 75% é bastante coisa. Bom, e além da exploração de animais selvagens, como a Daniela falou, a gente também tem outras atividades como o desmatamento, né? A gente está sabendo que o desmatamento está aumentando bastante. Quem acompanhou aí viu, né, que ontem saiu o relatório anual do SOS Mata Atlântica, onde a Mata Atlântica continua e voltou, na verdade, né, a apresentar altas taxas, elevadas taxas de desmatamento, com a Bahia sendo no ranking, né, o segundo pior dessa lista, infelizmente. Mas, enfim, então o desmatamento e outras atividades, né, elas estão levando a essa tempestade perfeita para o transbordamento de doenças, né, que eram até então relacionadas à vida silvestre e que agora estão sendo transmitidas para a gente. E assim, para a gente ter uma ideia da sequência, né, dos fatos. Um relatório da FAO, ela apontou que a gente está tendo, né, uma demanda muito grande na demanda da produção da carne. Desculpa. Por quê? Porque a população está crescendo, né? Então, esse relatório da FAO, a FAO, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela demonstra que a demanda de carne no mundo ela vai crescer de 230 milhões, que era no ano 2000, para 300 milhões em 2020. Né? Então, é muito para pouco tempo. E que isso está muito mais relacionado aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, essa demanda pelo consumo de carne, o que vai acarretar? Um aumento no desmatamento da produção, né, para a criação do boi. Então, isso é um dos fatores que a gente está lidando atualmente. Né? Então, a gente, com todo esse desmatamento, o que a gente está esperando? A gente provavelmente vai ter maior contato com esses patógenos. E isso vai né, ter uma consequência diretamente com a gente. Então, sobre esse assunto do desmatamento, a gente vai falar agora com o professor José Carlos, que também é nosso colega aqui do LEAC, que trabalha com aves. Ele especificamente estuda os efeitos do desmatamento sobre as aves, então ele entende bastante desse assunto. Então, professor, explica para a gente como que o desmatamento ele está associado com as pandemias. Olá, Maíra e alunos que estão participando do evento. Pois é, isso é um problema que nós, assim, o mundo vem enfrentando há muito tempo. Infelizmente, o Brasil e alguns países aqui da América do Sul, o desmatamento e outras perturbações têm se intensificado, e isso, né, vai estar ou já está relacionado a esses problemas sanitários que a gente vem sofrendo. Basicamente, quando uma área é desmatada, né, e isso leva ao quê? Uma redução do hábitat das espécies que ali vivem. Então, se eu tenho menos áreas para as espécies, tem duas situações. Ou eu vou ter menos espécies, né? As espécies podem ser extintas localmente, ou as suas populações podem ser diminuídas. Então, eu tenho uma mudança de quem ocorre ali, quantos indivíduos de determinadas espécies podem ocorrer naquele hábitat que foi modificado. Quando isso acontece, a gente também quebra ou a gente modifica essas interações que acontecem nas espécies. Então, em qualquer lugar, tem espécies interagindo uma com as outras. E isso é o que acontece entre um hospedeiro e um patógeno. Então, quando um hábitat é desmatado, essa possível interação entre o patógeno e o hospedeiro que evoluíram e que durante muito tempo aconteceu de forma mais natural, ou de forma natural, ela acaba se expandindo, ou, na verdade, essa contaminação pode atingir outras espécies, que é o caso em que os cientistas chamam de transbordamento zoonótico. Nada mais é do que quando um patógeno começa a contaminar várias outras espécies que tem, então, ele não contaminado. A gente tem vários exemplos disso no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil. A raiva é um exemplo disso. A gente tem vários casos, por exemplo, quando o desmatamento ocorreu de forma mais intensa, principalmente nos países asiáticos, né? E na África, por exemplo, na Indonésia, na década de 90, quando o desmatamento
ocorreu, né? Ocorreu basicamente uma substituição das florestas para a implementação das monoculturas de palma para a produção de óleo. Os morcegos que tinham, né, que eles eram um reservatório de um vírus chamado Nipah, eles acabaram sendo basicamente expulsos dessas florestas que foram desmatadas e começaram a usar então essas plantações e até mesmo áreas das fazendas, né, que tinham essas produções. Esse vírus, que antes era tido apenas no morcego, passou para o porco e veio a contaminar a população humana dessa região. A taxa de mortalidade do vírus, na época, foi de 74%. Então, uma taxa altíssima. Muitas pessoas morreram simplesmente por essa perturbação que o homem causou e fez com que esse vírus propagasse para a população humana. No Brasil, isso não é diferente. A gente tem, por exemplo, estudos, né, mais recentes mostrando qual é o efeito do desmatamento em relação à leishmaniose e principalmente a malária na Amazônia. Então, quando se desmata áreas na Amazônia, eu tenho uma maior probabilidade, ou eu tenho um aumento, na verdade, de pessoas serem contaminadas por malária. Então, eu tenho uma crise na saúde, eu tenho um gasto para tratar essas pessoas, simplesmente por um efeito da mudança ou da perturbação do ambiente nativo. O desmatamento em si não é só uma mudança em que espécies ou quantos indivíduos vai viver naquele habitat que foi modificado. Uma coisa também muito relacionada ao desmatamento e que também está relacionado com essas pandemias ou com grandes epidemias é a mudança climática. Então, tem vários estudos também que hoje mostram que as mudanças climáticas, que sabemos claramente que estão ligadas fortemente ao desmatamento, vai contribuir para casos cada vez mais frequentes de pandemias no mundo. Então, um dos principais papéis de uma floresta é captar carbono. Então, tirar o carbono da atmosfera, né, para crescer, para as árvores crescer, para os vegetais crescer. Quando eu tiro a floresta, eu não tenho mais esse papel. E, consequentemente, eu estou eliminando carbono na atmosfera. Isso gera o quê? Gera uma mudança climática que a gente está sofrendo já há muito tempo e que cada vez está sendo acentuada. Essa mudança climática, uma coisa muito simples, é que vai começar a interferir nas áreas de ocorrência de determinados patógenos. Então, muitas doenças que eram tidas como tropicais vão começar a expandir e contaminar determinadas regiões do globo que até então não eram comumente relatadas. Por exemplo, a dengue, né, como o Ricardo falou, que é uma doença muito comum, que infelizmente anualmente, né, a gente tem problema no Brasil, é uma doença recente no Nepal. Em 2006, foi o primeiro caso de dengue relatado. Em 2019, as agências de saúde relataram mais de 16 mil pessoas infectadas. E lá, vários estudos mostram que está relacionado a essas mudanças climáticas que têm cada vez mais favorecido o vírus. Então, infelizmente, o desmatamento vai quebrar essas interações e afetar essa relação específica entre o hospedeiro e quem são o patógeno e quem são os possíveis hospedeiros. Também, né, desmatamento, quando a gente fala, é uma coisa de uma escala, muitas vezes até grandes escalas, mas atividades, né, de estudos, né, muito mais corriqueiros, né, chamados de estudo crônico, por exemplo, a retirada de uma madeira pelo um determinado produtor ou a caça, também expõe essa pessoa que adentra na floresta a se contaminar. E se isso de fato acontecer, ela pode propagar esse vírus ou qualquer tipo de patógeno para a população. Então, perturbar um ambiente certamente vai interferir na saúde pública, né, na saúde humana e nesses casos de pandemias que está sendo cada vez mais relatado. Legal, muito interessante. Mas assim, quando a gente fala do Brasil, né, muito desse desmatamento, ele está ligado a uma necessidade, né, pelo menos dita pelos políticos, de abrir novas fronteiras agrícolas. Então, a gente sabe que existe a bancada ruralista no governo, apoiada pelo agronegócio, né, que defende que, por conta dessa necessidade da gente produzir mais alimento, a gente precisa desmatar mais. E, ao mesmo tempo, como você está falando para a gente, essa destruição desses hábitats, ele vai acabar tendo efeitos
né, em nós mesmos, impactando, por exemplo, a nossa saúde com a proliferação de epidemias. Então, como que você poderia dizer assim, como que a gente deve lidar com isso? Infelizmente, né, eu acho que existe sempre uma briga entre quem defende o meio ambiente e aqueles que acham que o meio ambiente é um problema. Que muitas vezes é entre os ruralistas e a galera, ou as pessoas ligadas ao meio ambiente, né? Onde a parte que acha que o aumento da produção agrícola, né, de um país é essencial para o crescimento do país, principalmente países onde a economia quase que exclusivamente é pautada na parte agrícola, como é o caso do Brasil. E isso é um grande erro, na verdade, né? O meio ambiente não só é importante, os hábitats nativos é importante para manter a produção, como também existem várias informações, vários estudos que mostram que não é necessário desmatar ou criar novas áreas para aumentar a produção de diversos países. E no Brasil também isso acontece, né? Então, produção de carne, né, que é muito discutida, principalmente o impacto da formação de pastagens, né, em florestas na Amazônia, mas também foi assim na Mata Atlântica e é muito assim no Cerrado e no Pantanal. Hoje se sabe que você pode aumentar a produção de gado, a produção de carne, se simplesmente você aumentar o número de cabeças de gado por hectare de pastagem. Então, não é necessário você criar mais pastagem. Com a quantidade de pasto existente no Brasil hoje, é possível dobrar o número de cabeças de gado, sem ter que criar nenhum tipo de pastagem, novas pastagens. O problema é que muitas vezes é muito mais barato para um produtor largar aquele pasto que você precisa ter uma manutenção muito grande para continuar produzindo do que criar novas áreas. Principalmente se você tem leis ambientais ou a falta de leis ambientais que te permite isso. É muito mais fácil, muitas vezes, desmatar do que ter práticas agrícolas adequadas para continuar mantendo a produção durante muito tempo. Então, isso gera esse conflito entre a pessoa ligada à parte rural e as pessoas vinculadas à parte ambiental. Então, assim, ter culturas ou usar a tecnologia para ter culturas mais resistentes e culturas que consigam se produzir muito mais por hectare é uma forma adequada, onde você vai conseguir concentrar a produção agrícola, aumentar a produção agrícola sem aumentar novas áreas. Culturas também que são resistentes a determinadas adversidades, por exemplo, períodos de secas, pragas, isso vai facilitar. Se elas são menos afetadas, a tendência é que elas consigam produzir menos, né? E, mais uma vez, a biotecnologia vai ajudar a conseguir isso. Evitar o desperdício, né? A gente sabe que mundialmente, a gente desperdiça muita comida, então é produzido muita quantidade, infelizmente, além de não ser bem distribuída, a gente tem um desperdício gigantesco. E uma outra coisa são práticas agrícolas muito mais sustentáveis, né? Tem vários relatos que se você tiver práticas agrícolas menos agressivas para o meio ambiente, além de você conseguir conservar esses hábitats nativos e conservar a biodiversidade, você ainda consegue também manter uma alta produção agrícola. Um exemplo muito interessante e próximo da gente aqui, né, no sul da Bahia, são as agroflorestas de cacau, que aqui a gente conhece como as cabrucas, tradicionalmente conhecidas como as cabrucas. Esse sistema agrícola, onde o cacauicultor planta o cacau embaixo da floresta, né, então ele tira o subbosque, raleia aquelas plantas que ficam no subbosque da floresta para plantar o cacau. Isso, então, permite que ainda se mantenha uma parte da floresta, principalmente aquelas árvores de grande porte, que é utilizada para sombreamento, e que, então, não só o componente vegetal, mas várias espécies animais que ali podem ocorrer. Então, as cabrucas aqui no sul da Bahia é super importante para manter ainda a biodiversidade e foi muito importante para, digamos, barrar o desmatamento nessa região, que é o sul da Bahia. Então, se a gente pegar os relatórios, esses relatórios que você mesmo citou da SOS Mata Atlântica, a grande parte do desmatamento, você vê no extremo sul da Bahia, que são as áreas, infelizmente, de pastagem, né, ou de monoculturas, principalmente eucalipto, em outras regiões do estado da Bahia. Mas aqui nessa região,
como depende ainda das florestas, o desmatamento é um pouco menor, digamos assim, e foi reduzido, principalmente na década de 80, 70, 80, por conta da necessidade de manter as agroflorestas. Então, isso é uma prática agrícola extremamente amigável e super importante para a conservação da biodiversidade aqui na região. Muito obrigada, professor. Eu vejo como essencial a gente garantir o fortalecimento e aplicação dessas regulamentações ambientais, né? Principalmente diante de todo esse cenário. A gente tem leis adequadas, isso é importante de ser frisado, né? Mas o grande impasse é mesmo a sua implementação. A gente sabe que, por exemplo, o IBAMA, que é quem cuida da fiscalização, está com cada vez menos funcionários, não abre um concurso, né? Vocês que querem ser, né, futuros biólogos vão lidar com isso, está cada vez mais difícil ter vaga para isso. Então, a gente está indo na contramão, né? Em vez de estar garantindo e fortalecendo essa fiscalização, a gente está cada vez mais flexibilizando. E como vocês devem ter acompanhado, né? O nosso ministro atual do Meio Ambiente, ele é favorável a essa flexibilização das leis, que justamente vai acelerar todos os desmatamentos, seja na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, enfim. Então, assim, é algo muito preocupante que a gente tem que ter essa consciência, né? E consciência tem tudo a ver com ciência. Eu acho que a gente, mais do que nunca, essa pandemia está mostrando o quanto que a interferência humana ela pode afetar o meio ambiente e, consequentemente, a gente vai ser afetado. Então, investir, né, estimular incentivos de atividades mais sustentáveis, como, por exemplo, né, você citou as agroflorestas de cacau aqui no sul da Bahia. Enfim, a gente precisa pensar em mecanismos, mais do que nunca, de atrelar, né, a produção sustentável para garantir essa produção, mas, ao mesmo tempo, garantir a nossa saúde. Bom, é isso, gente. Eu acho que a gente pode finalizar, todo mundo falando um pouquinho, dando uma mensagem para todo mundo que está assistindo, os alunos da biologia, os alunos da biomedicina, toda a sociedade, né? O evento está sendo super legal porque é aberto para um público bem amplo. E eu queria também deixar aqui aberto o espaço, a gente vai estar online, então quem quiser deixar perguntas, a gente vai estar respondendo. Nossos e-mails também vão ser disponibilizados aqui no vídeo, então podem entrar em contato com a gente, que todos nós teremos muito prazer de falar com vocês e tirar qualquer dúvida, tá? Eu só gostaria de finalizar falando da importância, gente, mais do que nunca, da gente proteger as nossas florestas, né? Eu acho que não é só pela biodiversidade, então a gente sabe que a Mata Atlântica, a Amazônia, tem, né, um grande número de espécies que só ocorrem aqui e tudo mais, mas assim, tem que pensar em várias coisas, né? Uma delas é a importância das florestas para os serviços ecossistêmicos, né? Aqueles serviços que a natureza dá para a gente de graça, como a água, o próprio alimento. Então, esse é um momento de reflexão para que todos nós pensamos que a gente precisa estimular produções mais sustentáveis, a gente precisa manter as florestas em pé e recuperar áreas, né, através de projetos de restauração de áreas que já foram desmatadas, e gritar, a gente precisa dar voz, a ciência precisa dar voz nesse momento para combater qualquer tipo de flexibilização das leis ambientais. Nós precisamos garantir isso para que a gente continue tendo a floresta, assim como as futuras gerações. Tá certo? Então, vou passar a bola agora para a Lari, dar o seu recadinho final aqui para todo mundo. Pessoal, é um prazer, né, estar aqui com vocês. E, mais uma vez, também me deixo aí à disposição para qualquer dúvida. E também os artigos que a gente usou para embasar vão estar todos aí, gente. Artigos científicos, ou seja, todos os nossos conhecimentos têm que ser embasados em conhecimento científico, que é eles que vão encabeçar, né, ações de combate nessa pandemia, vão mostrar a importância de manter aí a biodiversidade, a natureza. Então é isso, pessoal. Vamos usar nosso conhecimento. Obrigada, Lari. Dani, é contigo.
eu queria me despedir de vocês, agradecendo ao convite feito pelo Colegiado de Biologia e de Biomedicina, através do Departamento de Ciências Biológicas, para a gente participar. Agradecer a mediação da professora Maíra Benchimol, desculpa. A participação do professor José Carlos, da professora Larissa Rocha, do Ricardo Siqueira Buvendorp. Um prazer muito grande estar aqui dialogando com vocês. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, tornar disponível de novo a gente para responder alguma dúvida que vocês porventura tenham, que esse público que está nos assistindo, e dizer que a gente tem mais força do que a gente imagina. Veja que essa pandemia mostrou muita coisa da possibilidade de mobilização popular. Os mercados chineses fecharam, logo houve uma pressão muito grande pública, né, em torno disso, estão se regulamentando. Não sei se vocês sabem, mas cachorro deixou de ser um item alimentar da culinária chinesa, então não é que é proibido, as pessoas podem continuar consumindo, mas ele era considerado um item alimentar. Isso é pressão também de população. A regulamentação dos animais exóticos está ficando mais pesada lá na China, dos animais selvagens, silvestres, como a gente quiser chamar. Então, existe um espaço para a população mostrar a sua força e ele deve ser mostrado. Não através de fake news, né? Que a gente está numa onda agora disso. Nós vamos ter um momento para discutir isso no próprio simpósio, mas através de informação acertada e da gente se mobilizar enquanto sociedade. Obrigada, Maíra. Obrigada, Dani. Ricardo, deixa seu recadinho também. Legal. Nossa, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o pessoal que organizou o evento, né, que convidou a gente para o evento. Foi muito legal participar desse evento. Fico à disposição. O e-mail também já também vai estar no link aí no post para vocês tirarem suas dúvidas. Eu gostaria de deixar a mensagem que as zoonoses elas estão mais próximas do que a gente imagina, né? Então a gente tem que cuidar do nosso entorno e cuidar da gente. Eu tive um caso recente na família. A minha mãe pegou leishmaniose, ela mora no extremo sul da Bahia, então aqui do lado. E a leishmania, né, os hospedeiros da leishmania são os pequenos mamíferos. E o vetor que transmite é um outro mosquitinho, o mosquito palha que chama. Então, o que aconteceu foi um desmatamento, tudo isso que a gente falou aqui no simpósio, houve desmatamento, esse mosquito transmitiu, né, o vetor transmitiu a leishmania para minha mãe e minha mãe teve leishmaniose. Então, cuidem-se e cuidem-se principalmente do entorno em que vocês vivem. Obrigado, gente. Obrigada, Ricardo. Por último, o professor José Carlos, deixa sua mensagem final. Também queria agradecer, gente, a organização do evento, a toda essa mobilização que a UESP, o Departamento de Ciências Biológicas, está fazendo, né? Acho que nesse momento de pandemia, né, os alunos ter esse contato e ter essas atividades, eu acho super importante. Eu acho que a gente precisa se responsabilizar, entender mais a nossa importância, né, e como agentes modificadores do mundo que a gente vive. E talvez assim a gente consiga minimizar grandes erros ou grandes problemas que a gente vem causando no meio ambiente. A gente, infelizmente, vive num estado, infelizmente não, felizmente a gente vive em um estado, né, em uma região da Mata Atlântica mega diversa. É uma das regiões mais diversas do mundo. E que durante anos consecutivos todo o levantamento da SOS Mata Atlântica nos últimos anos é uma das regiões que mais desmata do Brasil. Então, esse levantamento que saiu ontem, a Bahia perdeu 3.500 hectares de Mata Atlântica. É muita coisa. E todo santo levantamento é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter atitudes, órgãos públicos, as instituições, as universidades, né, através de pesquisas, mas também através de mobilização, e a sociedade tem que barrar isso. Se isso continuar acontecendo, infelizmente, cada vez mais nós seremos afetados. Hoje é essa pandemia. Daqui a um tempo, certamente vai ser outra. Daqui a um tempo, vai ser outras condições ambientais adversas, falta d'água, falta de alimento, que vai afetar a população. Se a gente não mudar, certamente a gente vai passar por momentos difíceis com muito mais frequência. Okay? Então, acho que é um pensamento, acho que todo mundo deve refletir sobre o que está fazendo, executando, né, no meio ambiente. Okay?
Exatamente. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito bom para todo mundo refletir um pouco, né, no cenário atual, o nosso papel e o que nós podemos fazer para melhorar a situação que estamos vivendo hoje. Bom, gente, foi um prazer, viu, estar com todos. Agradeço por essa conversa super legal com os meus amigos, que agora a gente só consegue se ver à distância, remotamente. Torcer para que isso termine logo, essa fase, para a gente estar junto novamente, a gente conhecer os novos alunos que estão chegando e ter contato novamente com os alunos em sala de aula, né? Obviamente com todos os cuidados necessários. Então, quero agradecer pelo espaço, por toda a organização, dizer novamente que a gente está disponível agora por e-mail e mais para frente, e desejar um excelente simpósio para vocês, né? O simpósio está só começando, tem muita coisa legal, muita debate, palestra, lives, eu espero que vocês aproveitem muito. Então, fiquem em casa, acreditem na ciência e um grande abraço.